O Cruzeiro no mercado à procura de jogadores e naquela linha que falávamos, né? Sai um, entra outro, né? O Cruzeiro observando o mercado nesse sentido e por isso vai atacar em algumas frentes. E essa frente, eu tenho certeza que deixa o Alexandre Simões bem feliz, viu, Thiago? Que é um primeiro volante. Santiago Sosa é o nome que o Cruzeiro está observando de uma forma até um pouco com mais cuidado, entendendo a perspectiva que ele quer em termos de projeto de carreira, em termos de salário, em termos de construção de carreira mesmo. 27 anos, é volante, pode atuar também como zagueiro, pertence ao Racing, como eu até destacava em manchete, é um destaque do Racing e é uma posição que o Cruzeiro pretende contratar, já que conta apenas com Lucas Homero e, obviamente, se detectamos aqui na Itatiaia em várias jornadas, em vários programas, dentro também da análise de desempenho do Cruzeiro, tem essa ideia de contratar um jogador para a posição. O Gregory, ontem eu até falava, Thiago, estava na Toca da Raposa, quando você me perguntava de mercado, o Gregory na casa de 5 milhões de euros. E o Al Rayyan tá muito feliz com o jogador, acabou de ser campeão lá. O próprio atleta tá feliz no mundo árabe. E aparece então o Santiago Sosa como uma oportunidade. Precisa resolver a questão do Rojas primeiro. É uma questão que teve a segunda proposta e a segunda proposta não agradou os argentinos. O Cruzeiro continua negociando com o lateral esquerdo, mas uma situação não inviabiliza a outra, mas o Cruzeiro acha que é importante resolver uma primeiro para partir para a ofensiva da outra, né, que no caso seria o Santiago Sosa, mas realmente é um nome que agrada, não de hoje, né? Me lembro que o jornalista, o César Luiz Merlo, no início do ano, né, disse que o Cruzeiro tentou contratar o Sosa pagando 8 milhões de dólares, né? Oferecendo essa grana para ter o Sosa lá no início da temporada. A verdade é que hoje esse valor é um pouco mais alto, né? O Cruzeiro teria que investir mais ou menos aí uns 11 milhões de euros, algo nesse sentido, 10 milhões de euros, mas é um jogador mais jovem que o Gregory, né? Tem 27 anos apenas, como eu citei. Enfim, são situações que podem acontecer. Inclusive, após a gente dar essa informação aqui hoje cedo na Itatiaia, vários veículos também, vários jornalistas na Argentina repercutindo. O Cruzeiro, além do Rojas, querendo o Santiago Sosa. Thiagão? O Edu Panzi e Alexandre Simões, o Cruzeiro... Você trouxe números aí, o Pancieri, vai ter que investir, né? O Cruzeiro tem uma base muito pronta, né, Edu? Sem dúvida nenhuma. Ontem na turma do bate-bola, Thiago, eu até falava que, a depender das saídas, o Cruzeiro pode fazer uma janela de chegadas ainda mais robusta, porque vai ter alívio na folha, dinheiro no caixa, pode até investir um pouco mais. Mas vamos lá. Eu acho o Sosa muito bom jogador. Muito bom, me recordo, eu comentei a final da Sul-Americana, Racing Cruzeiro. Naquela ocasião ele jogou como zagueiro central, eram 3 zagueiros com 2 alas, o Martirena de um lado e o Rojas. Sim. O ala pelo lado esquerdo, e ele jogou demais aquela final, então ele tem a capacidade de atuar como um zagueiro mais centralizado, ótima saída de bola, e como esse primeiro volante. Hoje o primeiro volante do Cruzeiro, pra mim, é indiscutível. É um dos pilares da equipe, não só do Arthur Jorge, mas dos treinadores anteriores. Jardim, próprio Tite, é o Romero. Romero tá jogando demais, não dá brecha pra ninguém na vaga dele. Então seria uma ótima briga, eleva o nível do dia a dia, a competitividade nos treinos, mas eu repito, tem essa opção inclusive de o Arthur Jorge mudar o desenho tático. A depender do jogo, do adversário, da ideia, fazer uma saída com 3 jogadores de origem, trazer o Sosa para uma função de terceiro zagueiro. Isso pode acontecer. Utilizar os laterais como alas, e aí você pode ter o Fagner, o próprio Cauã de um lado, ou o Rojas, caso ele venha, ou a manutenção do Kaique. Então te dá possibilidades tendo um jogador com essa capacidade de atuar e de exercer 2 funções. Repito, acho o Sosa uma grande contratação para qualquer clube do futebol brasileiro. E a gente não pode esquecer, e aí depende muito das pretensões do Cruzeiro, e eu não gosto de fazer conta e previsão com o dinheiro dos outros. Mas, de toda forma, o Cruzeiro vai ter uma segunda metade de temporada muito intensa. Por quê? No Campeonato Brasileiro, ele não pode descuidar da competição. Não que esteja na parte de cima da tabela, muito pelo contrário, está próximo da zona de rebaixamento. E isso é um perigo.
A expectativa era de que o Cruzeiro conseguisse vencer o Fluminense e abrisse uma certa vantagem, uma certa gordura em relação à zona de rebaixamento, e aí se aproximaria do grupo que garante vaga na Libertadores do ano que vem pela Série A. Isso não aconteceu. Então o Cruzeiro não pode descuidar do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro está nas duas Copas. Na Libertadores tem um grande desafio de enfrentar o Flamengo, e na Copa do Brasil tem uma situação, pelo menos teoricamente, um pouco mais tranquila, porque enfrenta a lanterna do Campeonato Brasileiro. Embora o Arthur Jorge tenha optado por rodar pouco o elenco, foi uma estratégia que diminuiu a entrega técnica de alguns jogadores. A gente pode pegar a reta final do Christian, que é um cara muito importante pro time do Cruzeiro. O Christian, ou ele não jogava, ou ele jogava mal. Porque é um jogador que fisicamente se exige muito dele, tá? O próprio Gerson, né? O próprio Matheus Pereira. Então, quer dizer, o Cruzeiro, ele teve chegou quase que ali no limite fisicamente antes dessa parada para a Copa do Mundo. Acredito que o recomeço da temporada, a retomada, precisa acontecer com o Arthur Jorge tendo mais opções para poder rodar esse elenco. Porque o Cruzeiro não pode descuidar do Campeonato Brasileiro e tem as duas Copas e a Libertadores em especial, com um grande desafio, mas que, se superado, coloca o Cruzeiro com uma força muito grande para poder chegar à final de Montevidéu e até o título. Então eu acho que e a gente percebeu, né, o Thiago, Edu e Pansieri, o Cruzeiro tem um elenco, mas o Arthur Jorge não conta com todo mundo. Ah, sim. Ele não conta com todo mundo. Tem muita gente, e eu não vou dizer escanteado, porque não é isso, mas tem muita gente que não caiu nas graças do treinador e que ele não utilizou. Então, no final das contas, o Cruzeiro terminou a primeira parte da temporada com um elenco curto. Tem alguma chance do Flamengo voltar, de alguém tentar tirar o KJ do Cruzeiro? Primeiro, de fato, ele não fez os 13 jogos, e se de fato preocupa, pode ter uma saída pro Brasil do Caio Jorge, Pansieri? Eu não acredito que o Cruzeiro vai liberar ou vai vender o Caio Jorge pro mercado brasileiro, e de fora, se chegar, vai ter que colocar dinheiro, né? A verdade é essa. O Caio Jorge, ele tem 26 jogos essa temporada. No brasileiro, eu não sei se são 11 ou 12. Se for 12, acabou, né? 12, então já passou. Eu tava na dúvida se era 11 ou 12, então... Não, mas 12 pode. 12 pode. Não pode completar o 13º. Ele não pode completar o 13º, tá certo. Então, mas pro futebol internacional, se chegar alguma coisa pode vender, mas pro futebol nacional não. Inclusive, tem um aspecto, tá? Porque terminou a primeira parte da temporada com o pessoal falando muito do Neis e Vídea Real, e realmente ele perdeu muitos gols, mas você sabe que com bola rolando, o Neis e Vídea Real leva menos tempo para fazer um gol do que o Caio Jorge, né? O Caio Jorge tem 3 de pênalti, 9 de bola rolando. O Caio Jorge leva 220 minutos para fazer um gol, o Neis leva 208. Então, dito isso, vai no Paroímpa, experimenta pegar o Neiser em detrimento do Caio Jorge. Não é isso, mas eu tô dizendo assim, o desempenho do Caio caiu muito. Então, é o número que fala muito mais sobre o Caio Jorge do que Exato, exatamente. Mas, com bola rolando, o Neiser tem números melhores, e não como titular, né? Entrando nos jogos, essa coisa toda. Então, quer dizer, é um momento da parada pro Caio Jorge ter a chance de uma retomada e voltar a viver os momentos de 2025, até porque a lesão dele é uma lesão que atrapalha, né? Principalmente pela característica de jogo dele. São 5 na Libertadores, 12 no Brasileiro, 2 na Copa do Brasil e 7 no Mineiro, 26 jogos, 12 gols marcados e 2 assistências. Essa é a realidade do Caio Jorge. Mas vamos lembrar que o Caio Jorge ficou ausente de algumas partidas por causa do pubis, saiu no meio de algumas partidas por causa do pubis, ficou no banco de reservas, enfim, no último jogo teve um problema na coxa. O início do ano pro Caio Jorge realmente não está sendo um ano legal na parte física, né? O Cruzeiro está fazendo um trabalho intenso, o próprio jogador, para que ele possa viver o Caio Jorge do ano passado, né? Que inclusive era pedido para a seleção brasileira, fazia gols em todas as rodadas, desbancou o Gabigol, né? O ano passado o Gabigol foi reserva a temporada inteira, saiu o técnico, entrou o técnico e o Gabigol ficou no banco. Essa é uma realidade e o Caio Jorge precisa readquirir essa forma física. Agora, Thiago, deixa eu trazer uma informação, porque o Gabriel Peck, né? Gabriel Peck, atacante que hoje está no futebol dos Estados Unidos, tá no Los Angeles dos Estados Unidos,
é um jogador que agrada sim ao Cruzeiro, né? Eu até pude fazer essa apuração hoje cedo, buscar mais informações desse detalhe, né? Inclusive foi uma informação aí que o site Central da Toca deu, e aqui na Itatiaia eu fui atrás dessa notícia para entender melhor dessa situação. E o que eu pude descobrir, Thiago, em relação a esse caso do Gabriel Peck é o seguinte: o interesse existe, mas o valor pedido não tem como trazer. O que os americanos querem pelo Gabriel Peck... Ele tem muita moral lá, viu? Muita moral, muita moral. É um jogador que vive boa fase, né? Inclusive tá com 25 anos, idade boa, né, Thiago? Pro futebol. 25 anos, é um atacante, vive boa fase. E com quem eu conversei falou assim: Pansieri, o que eles estão querendo é um valor muito alto, né? Eu sei que tá aí na casa de 10 milhões, 11 milhões de euros, mas o Cruzeiro interessa sim pelo jogador. É um jogador que está sendo mapeado pela análise de desempenho. Eu falei do Sousa há pouco, né? Foi a abertura da minha participação aqui no Rádio Esportes. É um nome que agrada sim, mas nessas condições, Thiago, fica difícil. E aí, uma outra informação sobre saída: Wanderson é um atleta que pode deixar o Cruzeiro no meio do ano também. É um atleta que pode abrir um espaço também em relação à folha do Cruzeiro. Algumas coisas estão chegando. E outro jogador que é mais jovem e pode deixar o Cruzeiro também, o Japa. A Liga Europa tem um time que deseja, o Coritiba também já desejou, já fez contatos pelo jogador. Agora o Wanderson, tô atrás dessa equipe, mas alguma coisa pode aparecer pro Wanderson e ele também deixar o Cruzeiro, seria mais um a deixar o time celeste. O Cruzeiro negocia a contratação de Gabriel Peck, meio atacante revelado no Vasco e que faz sucesso com a camisa do Los Angeles Galaxy. A informação do interesse do Cruzeiro no atleta foi divulgada pela Central da Toca. O Peck tem 25 anos de idade. Em sua passagem pelo Los Angeles Galaxy, ele completou recentemente mais de 100 jogos, com 43 gols e 27 assistências, participação importante em gols nessa média, jogando no futebol dos Estados Unidos. Ele havia sido comprado do Vasco por 7 milhões de euros, ou melhor, ele está avaliado em 7 milhões de euros e tem contrato até dezembro de 2028. Havia sido comprado do Vasco pelo Galaxy por 10 milhões de dólares. Importante registrar que, antes desse interesse do Cruzeiro, numa conversa que eu tive algumas semanas atrás com o Carlos Leite, seu representante, o Carlos Leite me assegurou que a ideia do Peck era sair dos Estados Unidos para jogar no velho continente, na Europa. Eu tinha tido essa conversa com o Carlos Leite a partir da especulação de que o atleta interessava ao Palmeiras. Gabriel Peck, lá no Texas, o time venceu por 5-0, ele fez 3 gols e deu 2 assistências, isso em 2024. Já está lá há algum tempo, revelado no Vasco. Chegaria para ser titular do Cruzeiro, o Peck? Chegaria para brigar. É muito bom jogador e num time encaixado, um time coletivamente rendendo, como é o caso do Cruzeiro, e precisando de jogador da posição, fazendo o que ele faz, eu acho que chegaria para brigar e chegaria forte para brigar por titularidade na equipe do Cruzeiro. E a mesma coisa que eu falei a respeito do Sousa agora há pouco vale pro Peck. Se não chegasse para ser titular imediatamente, vai elevar muito o nível de competitividade do dia a dia. E para mim o grande trabalho do Arthur Jorge é o dia a dia. É elevar esse nível de competitividade, de treino ser parecido com o jogo. Isso faz com que a equipe renda mais. E nessa competitividade, Peck e Wanderson, por exemplo... Não, o Wanderson sai dela, já saiu, né? Então, tem nem comparação, né? Mas por exemplo, bem fisicamente o Sinisterra é melhor do que todos eles. Pra mim o Sinisterra é o melhor beirada do Cruzeiro. Então, mas ele não tem competição à altura pra alguém, até pra motivá-lo. Ele não tem continuidade, né? Não, mas ele em condição... Você diz competitividade, tem um Arroio. O Arroio é uma promessa, é muito jovem, tem muito a evoluir ainda, mas o Arroio tem tido mais minutos que o Sinisterra. Acho que muito em função da parte física. Claro. O Arroio é saudável fisicamente, agora tecnicamente, pra mim o Sinisterra é melhor que todos eles, inclusive que o Peck. Mas chegaria para elevar, sem dúvida nenhuma, o nível. E rapidamente sobre o Caio Jorge, o Caio Jorge ele tem sido cobrado e tem que ser cobrado. Por conta do valor de mercado, a renovação, né, ou pelo menos o aumento salarial que teve, a temporada que fez do ano passado e a que faz esse ano. Você falou que ele tem 5 gols no Campeonato Brasileiro, são 4 de pênalti. É verdade. Os 3 últimos gols do Caio Jorge são 3 gols de pênalti. O último gol que ele fez com bola rolando foi no dia 1º de abril. E mesmo assim foi o terceiro gol contra o Vitória. Há muito tempo ele não é um jogador decisivo com bola rolando. Na Libertadores ele não marcou nenhum.
Pois é. Então há muito tempo, o último gol dele pela Libertadores foi pelo Santos. Então ele tá muito longe de ser o Caio Jorge do ano passado, mas muito mesmo. E convivendo com lesões, né? Porque teve aquela lesão no pé que insistiram em chamar de trauma, e trauma é lesão. Uma das coisas mais malucas que eu vi na minha vida, aquilo. E agora esse problema no pubis, que realmente, o problema no pubis para um atleta é muito chato. A gente tem aqui o Marques e o Fabrício, e eles já conviveram com o problema no pubis, e eles falam, é chatíssimo. Atrapalha muito. Então eu torcer para que essa parada para a Copa sirva para que o Caio Jorge tenha uma boa recuperação, porque ele bem fisicamente, aí sim você não tenha dúvida, Thiago. Ele é decisivo. Agora, falando no Sousa, Cruzeiro, Pansieri ontem trazia 2 possibilidades de saída, a do Kaique maior, né, Pansi? Sim. Mas o próprio Jonathan Jesus, que é jovem, tá no mercado, aí você pensa no Sousa, no Rojas. Você tem o Vidalba no elenco, o Sousa faz faz a função de zagueiro, um time com 3 zagueiros. Você poderia ter Fabrício Bruno, Sousa e Vidalba. Com o Rojas de ala pela esquerda, um ala pela direita, você muda um pouco o desenho do Cruzeiro, mas com jogadores que se encaixem. Caso aconteçam saídas como, por exemplo, Kaique e Jonathan Jesus. São perdas consideráveis? Para mim, sim. Principalmente a do Kaique. Mas se você olha os nomes falados no mercado, são nomes consideráveis também, Rojas e Sousa. É isso aí, pessoal. Fechamos aqui mais um vídeo do canal. Passando aqui rapidinho para pedir aí vocês, tá? Vocês que acompanharam o vídeo até aqui, para deixar o like aí antes de sair do vídeo, tá? Ajuda demais, tá bom? Contamos muito com a força de vocês. E você que tá chegando agora, tá? Fica o convite aí para você estar se inscrevendo no canal. Você que é cruzeirense, tá no lugar certo. Esse canal aqui traz notícia todos os dias do Cruzeiro, tá? Então já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para tu não perder nada. E pedimos aquela forcinha, tá? Aquela forcinha, deixar o seu like aí. Ajuda demais o crescimento do canal, tá bom? Fique à vontade aí para estar deixando a sua opinião, tá? Deixa a opinião de vocês aí em relação ao que foi falado aí durante todo esse vídeo, tá? Muita venda, o Cruzeiro tá aí no mercado querendo reforço, mas precisando vender. E aí já viu que para comprar não tá barato, né? Para vender tem que perder peça importante, então é um momento delicado, já falei no vídeo anterior sobre isso. Deixa aí no comentário o que vocês acham, vocês estão chegando agora, então, principalmente, deixa aí a opinião de vocês, é muito importante pra gente. A participação de vocês é muito, muito importante pro canal, ajuda demais. Então, fique à vontade que esse canal aqui ele foi criado para atender toda a torcida do Cruzeiro, tá bom? E quem puder indicar esse canal aqui, vídeo, tá? Pros amigos aí que curte também a Raposa. É de grande ajuda aqui pro canal, tá bom? A gente só tem de agradecer por isso. Então, espero, tá? Que vocês permaneçam aí no canal com a gente, tá? Então, verifique a inscrição antes de sair do vídeo. Verifique o sininho de notificação se está ativado, tá? E, mais uma vez, agradeço a todos pela preferência, tá bom? Forte abraço aí pra todos. Qualquer novidade, a gente volta aqui e atualiza o canal pra vocês, tá bom? Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!